Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar com você mais uma vez para um bate-papo sobre história do cristianismo, teologia, Bíblia Sagrada e arqueologia, é claro. E se você não é inscrito no canal, aqui está o meu convite. Seja mais um membro da família do canal Rodrigo Silva Arqueologia. Se inscreva, ative o sininho de notificações e se gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário e divulgue para os seus amigos, está bem? Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre um evangelho que é o mais curto, em termos de linguagem grega, o mais simplório de todos os 4 evangelhos da Bíblia, mas aquele que talvez é o mais importante porque está na base dos demais. Eu estou falando do evangelho de Marcos. Esse evangelho tem uma história por detrás dele muito interessante. Eu não estou falando da história que o próprio evangelho apresenta, que é a história de Jesus, a vida de Jesus. Eu estou falando da história por detrás da produção desse evangelho. Na verdade, eu tenho certeza, embora eu não tenha números ainda que convalidem o que eu estou dizendo, se eu criasse aqui na internet uma enquete para que você escolhesse um personagem do Novo Testamento que não é dos 4 evangelistas, que não seja Mateus, Marcos, Lucas nem João. Se você escolhesse um personagem do Novo Testamento para escrever um evangelho sobre Jesus, quem você escolheria? Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas responderiam: eu escolheria Pedro. Eu gostaria de ver um evangelho escrito por Pedro, como seria, porque Pedro é o que mais se destacou dos apóstolos. Ele estava junto com Jesus nos momentos cruciais ali, quando Jesus estava, por exemplo, no Getsêmani, quando Jesus estava nos momentos de oração, quando Jesus estava no monte e foi transfigurado. Pedro estava muito íntimo, e pela personalidade de Pedro, assim, sempre audacioso, falando pelos cotovelos, necessitando ser repreendido, muita gente diria: seria muito curioso ter um evangelho escrito por Pedro. Pois eu quero anunciar para vocês aqui que esse evangelho existe. Não, eu não estou falando dos evangelhos apócrifos que foram produzidos a partir do 2º, 3º século ali no Egito e em outras regiões. Estou falando de um evangelho autêntico. E aqui eu me refiro ao evangelho de Marcos. Exatamente. Uma tradição de Papias, que vem do 2º século da era cristã, então é bem antiga essa tradição, diz que quem escreveu o evangelho de Marcos, evidentemente que o escriba, aquele que pegou a caneta e escreveu, foi Marcos, mas as ideias e grande parte ditadas vinham de Pedro. Papias até escreve assim: Pedro falava, Marcos escrevia. E até ele mencionava que o evangelho de Marcos era a narrativa de fatos que aconteceram sobre Jesus conforme Pedro ia lhe relatando. Marcos foi uma espécie de secretário de Pedro. Aliás, esse detalhe de Marcos ser um secretário de Pedro é repetido por Eusébio de Cesareia, um historiador cristão do 4º século. Ele trabalhou junto com Pedro ali. Agora, quem seria esse Marcos? O que mais nós podemos saber acerca da vida dele? Bom, evidentemente que, como eu já falei em outros vídeos, em outras palestras que eu dei, que talvez você tenha ouvido, nós, quando trabalhamos com arqueologia, especialmente arqueologia bíblica, estamos falando de fragmentos de história, porque nós estamos tentando recuperar fatos que ocorreram há milhares de anos. Então aí você tem ação do tempo, terremoto, guerras, ladrões de sepultura que chegam antes, sobreposição de camadas. Tudo isso torna muito difícil encontrar um quadro geral do que aconteceu em termos de artefatos. Nós temos apenas fragmentos, e é com esses fragmentos que nós procuramos conhecer os bastidores dessa história e iluminar ou ilustrar detalhes daquele texto escrito que chegou até nós, como é o caso da Bíblia Sagrada. Então são fragmentos, mas muito importantes, porque você tem que lembrar, coroando toda essa questão que eu falei da dificuldade de ter um quadro mais completo da história antiga em termos de cultura material, que a arqueologia é uma ciência relativamente nova. Na verdade, até conceituar a arqueologia como ciência não é um ponto harmônico na academia. Há um provérbio dito por vários teóricos da arqueologia, como Lewis Binford e outros mais, que dizem que a arqueologia ainda é a disciplina mais indisciplinada que tem, porque ela ainda está procurando se reconstruir em termos identitários, procurando construir a sua identidade na academia. E a arqueologia, os primeiros achados arqueológicos com fins acadêmicos, digamos assim, você começa a pegar ali do finalzinho do século XVIII, as duas últimas décadas do século XVIII, século XIX foi o seu apogeu, e agora no século XX
a uma certa ramificação em outras áreas. Então nós temos aqui uma disciplina acadêmica nova, a arqueologia, procurando conhecer um passado longínquo que está, no mínimo, falando em arqueologia bíblica, no mínimo, há 2 milhares de anos no passado, no mínimo, porque o Novo Testamento está ali há 2.000 anos, mas se você pegar o Antigo Testamento, eu estou falando de 3.400 anos, mais ainda do que isso. Então, por exemplo, descobrir com detalhes traços de Abraão na Suméria, Abraão que viveu em torno de 2.000 ou 1.800 a.C., é muito longínquo. Mas esses fragmentos de passado não devem nos desanimar. Eles são importantes e trazem consideráveis luzes que nos permitem construir, se não uma certeza absoluta dos fatos, pelo menos uma hipótese razoável. E é isso que eu vou fazer agora, ao explanar para vocês uma certa biografia de Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, que na verdade o escreveu em parceria com Pedro. Portanto, você tem o Evangelho de Pedro na Bíblia, que é esse aqui, e como a vida desse indivíduo pode nos ajudar também a refletir sobre a nossa própria vida hoje, porque eu quero terminar esta reflexão aqui, este estudo, de uma maneira homilética, de uma maneira reflexiva, para que nós possamos pensar. Só mais um detalhe que eu esqueci de citar. É curioso que depois que descobrimos que o Evangelho de Marcos traz em grande parte as memórias de Pedro, aí eu compreendo alguns detalhes que me chamam a atenção. Por exemplo, Marcos é apelidado no mundo da academia como sendo o Evangelho do segredo messiânico, ou o Evangelho do silêncio, porque é o Evangelho de todos os três que Jesus diz com mais ênfase: eu vou curar você, mas não contem para as pessoas o que eu te fiz. Olha, eu vou curar, mas não contem. Parece que o Jesus de Marcos, ele não queria, assim, muito destaque antes do tempo. Outra coisa que chama atenção em Marcos é a linguagem simplória que ele usa, quase infantil. Ele descreve detalhes, assim, de Jesus que os outros evangelistas não trazem. Diminutivos, expressões muito carregadas de aramaísmos. E é o evangelho que traz a visão mais, assim, como é que eu diria, mais repreendedora de Pedro. É o Pedro que merece mais ser repreendido, é justamente o Pedro do Evangelho de Marcos. É um Pedro que comete muitos erros. Parece assim que ele até é escrito como sendo Pedro fazendo uma meia-culpa, sabe? Pedro fazendo uma meia-culpa. O Pedro ali se penitenciando de todos os erros que ele cometeu. Fala de Jesus curando pessoas à beira-mar. São detalhes assim muito curiosos que o Evangelho apresenta. Ele não narra nada sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância de Jesus. Ele já começa falando que esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito no profeta Isaías. A gente vai pegando dali por diante e começando o ministério de Jesus. E, logicamente, se for Pedro aqui, faz sentido que ele já comece mostrando o chamado de Jesus aos seus discípulos no Mar da Galileia, entre eles Pedro. Bom, vamos continuar aqui a nossa narrativa. Quem seria esse Marcos? Já falei com vocês que, segundo a tradição, ele foi discípulo de Pedro, ele trabalhou com Pedro, Eusébio de Cesareia também diz isso, mas nós temos uma outra tradição também curiosa, que diz que Pedro era provavelmente, que Marcos era um dos 70. Lembra quando Jesus teve os seus 70 emissários, os primeiros discípulos que Jesus convida para pregar, e eles voltam empolgados, falando: Senhor, em teu nome, nós vimos muitas pessoas ali fazendo curas e tudo mais. Jesus falou assim: olha, vocês vão ver coisas maiores do que essas. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E Jesus respondeu para aquela comitiva de 70 discípulos imediatos que ele mandou. Segundo uma tradição preservada por Hipólito também foi cristão da antiguidade, foi um escritor do início do cristianismo. Hipólito fala que Marcos era um desses 70 discípulos. Mas Hipólito faz uma distinção entre o Marcos que aparece aqui e o João Marcos que aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Mas Hipólito está sozinho nisso aí. A maior parte dos autores, dos teólogos, acreditam que esse Marcos que escreveu o Evangelho sob o ditado de Pedro seria o mesmo Marcos que vai aparecer no livro de Atos dos Apóstolos, e eu vou mostrar a pouquinho para vocês. Eu, particularmente, trabalho com a hipótese que são o mesmo Marcos. E se for o mesmo Marcos, eu já aprendo mais uma coisa, que quando você vai ler o livro de Atos,
lá é dito que o nome dele era João cognominado Marcos. João Marcos. Então Marcos era o nome dele, mas o nome completo era João Marcos. É como, por exemplo, alguém chamado José Miranda, e todo mundo conhece como Miranda. Ah, o Miranda, você conhece o Miranda? Você já conversou com o Miranda? Mas o nome completo dele é José Miranda, percebeu? O nome completo dele era João Marcos. E isto já pode ser uma pista. O Evangelho de Marcos, tudo indica, eu trabalho com essa hipótese, que ele foi escrito por volta do ano 50, 52. Eu sei que muitos teólogos vão pular para trás me ouvindo falar isso, porque há uma corrente aí de teólogos mais liberais que acham que o Evangelho de Marcos foi escrito depois do ano 70. Mas eu tenho minhas razões para acreditar que ele foi escrito por volta do ano 52. Eu coloco essas razões no livro A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, que eu escrevi. E eu não estou sozinho, não. Eu dou vários outros acadêmicos que concordam com isso. Mas essa data não vai fazer muita diferença para a gente aqui. Mas a pista do nome pode fazer diferença. Por quê? João Marcos. Eu tenho aqui, curiosamente, uma mistura de dois nomes. Um nome judaico, João, Yohanan, e Marcos, que é um nome latino, é um nome romano. Ou seja, uma criança que tinha um nome judeu e um nome romano. O nome judeu dele, João, ou Yohanan, significa o Senhor concede a graça. O Senhor concede a graça. E Marcos, ou Marcus, como se diz em latim, significa Mars, o deus da guerra, o deus Marte. Aquele mesmo deus Marte lá dos gregos. Os romanos rebatizaram muitos deuses do panteão grego com outros nomes latinos e continuavam seguindo a religião dos gregos. Então, por exemplo, Zeus virou Júpiter, Hera, agora fugiu o nome de Hera, nossa, daqui a pouquinho eu lembro para falar para vocês. Deméter virou Ceres, Deméter virou Ceres, a deusa dos cereais, deusa da agricultura. Eros virou Cupido. Então, assim, nós temos todo... lembrei, Juno. A Hera, esposa de Zeus, vira Juno, esposa de Júpiter. Então, o Baco era, na verdade, uma forma latina de falar do deus do vinho, Dioniso. E assim como eles tinham vários deuses, o deus da guerra, Marte, virou Mars, ou Marcos. Então, muitas pessoas que tinham o nome de Marcos tinham esse nome em homenagem ao deus pagão da guerra. Aí você vê um encontro de culturas na criança. Ela tinha um nome pagão, Marcos, e um nome judeu, João. A hipótese que nós levantamos a partir desse nome é que ele provavelmente era filho de mãe judia, porque o nome da mãe dele vai aparecer na Bíblia, era Maria, ou Miriam em hebraico, o mesmo nome da mãe do Salvador, Maria, era um nome comum naquela época, Miriam ou Maria, e ela morava em Jerusalém. A figura do pai não aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Então, a dedução, a hipótese que eu levanto é que ele era filho de mãe judia, portanto, ele era judeu legítimo, e filho de pai romano. Talvez ele até tivesse cidadania romana em virtude disso, como Paulo, tá bom? Embora Paulo teve cidadania romana por outros motivos, mas talvez João Marcos tivesse cidadania romana. E ele cresceu num lar dividido entre a religião judaica e a religião pagã. Toda vez que a mãe talvez queria chamá-lo, ela chamava de Marcos, Marcos. Mas o pai, a mãe, quando queria chamá-lo, chamava de João, João, que era o nome judaico. O pai talvez o chamava de Marcos, Marcos, em homenagem ao deus da guerra. E ele cresceu dividido entre a fé que ele recebeu da mãe dele, a fé abraâmica, e os costumes que ele recebeu do pai, sabendo que ele trazia no nome o nome de um deus pagão. Bom, além disso, nós aprendemos outras coisas desse Marcos. A igreja cristã copta, que começou no Egito, em Alexandria, é um ramo do cristianismo muito interessante, ela coloca numa tradição milenar de muito tempo que quem fundou a igreja cristã copta, a igreja em Alexandria, foi João Marcos. Ele foi missionário ali e pregou. Há vários outros dados na tradição cristã posterior ao Novo Testamento que falam que, de fato, João Marcos foi aquele que levou o evangelho para o norte do Egito, para a cidade de Alexandria, viveu ali, pregou ali e acabou sendo martirizado depois ali, por volta do ano 68 depois de Cristo. E ele pregando ali na cidade de Alexandria, fundou a igreja, mas essa mesma tradição que a gente encontra nos pais da igreja latina e também na igreja copta, diz que João Marcos
No início, por influência da sua mãe Maria, não confunda com Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Eu estou falando Maria, mãe de João Marcos. A mãe dele morava em Jerusalém, ela era dona de uma grande propriedade, o marido dela morreu, ela era viúva, mas deixou posses. E em Jerusalém, algumas viúvas ricas quebravam a regra e conseguiam fazer negociação, ser administradoras. Isso não era muito comum no mundo judeu, era mais comum no mundo romano. No mundo romano, uma mulher que fosse viúva, porém rica, ela podia administrar os bens da família. Mas no seio judaico isso era mais difícil. Uma mulher viúva, ela precisaria de um homem para negociar por ela. Mas não era impossível haver casos em Jerusalém e na Judeia em que uma mulher fosse uma mulher de posses. Tanto é que Jesus tinha o seu ministério e de seus discípulos ajudado financeiramente por várias mulheres. A Bíblia fala isso, que várias mulheres ajudavam com ofertas a manter o ministério do Rabi Jesus de Nazaré. Então isso era comum, para essas mulheres terem dinheiro e elas voluntariamente doarem para a causa de Jesus, é que de alguma forma elas conseguiam administrar os negócios. Imagino eu, com muito mais barreiras do que os homens numa sociedade patriarcal como aquela em que Jesus vivia. Mas ainda assim elas existiam. E uma dessas era Maria. Ela estava ali em Jerusalém, ela morava em Jerusalém, provavelmente João Marcos era o seu filho único, e mulher sozinha em Jerusalém, tendo um filho único, talvez a tendência foi que João Marcos cresceu num ambiente de confusão psicológica, porque ele tinha um pai pagão, uma mãe judia, mas também de confusão teológica, melhor dizendo, e também confusões psicológicas. Pois bem, vamos lá então. João Marcos se tornou discípulo de Yeshua, ou de Jesus de Nazaré, por intermédio talvez de sua mãe, que também se tornou discípula de Jesus. E a Bíblia fala que no livro de João, eu vou ler essa passagem para vocês, quando Jesus estava numa certa época do seu ministério, em que Jesus foi muito questionado, principalmente quando ele falou que ele era o pão vivo que havia descido do céu, muitos discípulos ficaram decepcionados com as palavras de Jesus, porque elas iam na contramão do judaísmo da época e acabaram rompendo com Jesus. Eu vou ler para você. Isso está no Evangelho de João, João o Evangelista agora, tá? João o Apóstolo Evangelista. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Diz assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo tais palavras, ou seja, quando Jesus se revelou o Filho de Deus, o pão que desce do céu, disseram: duro esse discurso, mestre, quem poderá suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele estava falando, disse-lhes, ou seja, Jesus sabia que o que ele estava pregando não era politicamente correto. Isso escandaliza vocês? Acontecerá então que se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? E aí lá no verso 66 diz, em virtude disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Ou seja, foi um momento de incredulidade tão grande do ministério de Jesus, muito antes dele ser crucificado, nas épocas que ele via ainda em Jerusalém, que muitos discípulos pularam fora e ele chegou a perguntar para os 12, vocês também querem ir embora? Só sobrou vocês. E segundo uma tradição copta e também mantida por alguns pais da igreja, João Marcos foi um desses discípulos que pulou fora, que estava ali com Jesus, mas ele acabou não aguentando a pressão e pulou fora. Quem nos diz isso, por exemplo, é Eusébio. Então João Marcos é incluído entre os 70 discípulos que Jesus mandou pregar, e ele também é incluído pela mesma tradição dos primeiros autores cristãos, entre esses que, no momento de questionamento das palavras politicamente incorretas de Jesus, pularam fora. Então ele já tinha uma certa situação em que às vezes ele ficava firme na mensagem, às vezes não. Sabe quando é que, segundo a Bíblia, ele vai voltar para a fé cristã? É quando ele vai encontrar-se com Pedro. Ele se encontra com Pedro, agora é um pouco complicado estabelecer essa cronologia aqui. Alguns colocam que ele encontrou com Pedro no ano 43 depois de Cristo, ali na época do reinado de Cláudio. Ele encontra com Pedro
lá em Roma, e Pedro faz um trabalho missionário com ele e o estimula a voltar para a fé. Aí ele volta para a fé, fica auxiliando Pedro, escreve alguns discursos para Pedro. Alguns até acreditam que talvez ele poderia estar por detrás de alguma das epístolas que Pedro escreveu, que as duas cartas de Pedro têm um grego muito diferente uma da outra. Elas não foram definitivamente escritas pela mesma pessoa. E considerando a possibilidade de que Pedro fosse analfabeto, porque ele era pescador na Galileia, ou semi-analfabeto pelo menos, Pedro pode ter usado um secretário para escrever suas cartas, e pode ser que João Marcos tenha escrito uma delas. Dali ele sai do encontro com Pedro, vai empolgado pregar o evangelho, vai para Alexandria, porque ele já tinha um grego bom. Em Alexandria ali as pessoas falavam grego, era uma cultura grega muito forte ali no norte do Egito, prega e funda a igreja. Aí nesse meio tempo, o que acontece? Paulo já começa as suas viagens missionárias, Paulo se converte. E aí Barnabé, que era primo de João Marcos, convida João Marcos para ir trabalhar com Paulo, e João Marcos aceita. Aí a Bíblia diz assim, olha, eu vou ler para você aqui, Atos capítulo 12, versículo 12. Esse detalhe de Atos 12, 12 que eu vou citar, é apenas para mostrar como é que Pedro realmente conhecia João Marcos, na época que ele estava em Jerusalém. Isso aqui é antes dele se encontrar com Marcos lá em Roma, tá? E a mãe de João Marcos era uma líder do movimento cristão ali de Jerusalém. Olha o que diz aqui. Quando Pedro foi preso e depois o anjo liberta Pedro de uma maneira miraculosa, Pedro volta para casa em Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos. E olha o que a Bíblia diz. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Percebeu que eu falei que João Marcos tinha sua mãe Maria e que ela era uma líder influente do cristianismo com posses e que tinha uma casa em Jerusalém? Pois era na casa da mãe de João Marcos que os discípulos estavam reunidos. Foi lá que o apóstolo Pedro voltou e foi buscar os discípulos. E quando ele, Pedro, bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Porque Pedro foi preso, né? Ela falou assim, não, mas Pedro está lá fora. Então essa casa é uma casa grande, porque tinha até empregada. Pedro bateu à porta. E pelo estilo das casas, quando a gente vê como é que seriam as casas judaicas de Jerusalém naquela época, essa casa deveria ter certamente, 99,9% de certeza que eu vou falar com vocês, que essa casa tinha um cenáculo. O que era um cenáculo? Uma espécie de tenda armada no topo da casa, muito ampla, onde as pessoas costumavam comer. E como a Bíblia fala que Jesus teve a Santa Ceia numa casa em Jerusalém, que estava tudo próximo ali, e essa casa da mãe de João Marcos foi para onde Pedro foi correr, porque os discípulos se refugiavam ali, congregavam ali e oravam. Olha o que a Bíblia fala, eu vou ler de novo para vocês. Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ora, a casa onde os discípulos ficavam congregados e oravam em Jerusalém, muito provavelmente foi a mesma casa onde o Espírito Santo caiu, que é chamada no início do livro de Atos de cenáculo, o mesmo lugar onde o Espírito Santo caiu. Aqui diz, Atos capítulo 1, versículo 13, quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, né? E todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então essa casa de Maria, mãe de João Marcos, foi a casa onde estava o cenáculo e os discípulos se reuniam para orar e onde o Espírito Santo caiu. Esta mesma casa, quase certamente, 99,9% de certeza, é a mesma casa onde Jesus realizou a Santa Ceia. E é interessante que quando a gente lê o Evangelho de Marcos, que fala da ceia do Senhor, diz assim, Marcos capítulo 14, versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram os discípulos a Jesus, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa?
Jesus então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade, certamente a cidade de Jerusalém. Ali um homem trazendo um cântaro d'água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa, em que ele entrar, que o mestre pergunta onde fica o aposento. O aposento era o cenáculo. O aposento onde eu possa comer a Páscoa com meus discípulos. E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado, pronto para que lhe façam os preparativos. Então muitos pensam que esse homem carregando o cântaro poderia ser o próprio João Marcos, que nessa época certamente já estava um pouco afastado do ministério de Jesus, porque se proceder à tradição de Eusébio, que naquela época Jesus falou coisas confusas, ele se afastou, de repente ele se afastou de Jesus, parou de segui-lo, mas como a mãe dele ficou fiel a Jesus, ele foi lá obedecendo a mãe e preparou um cenáculo para Jesus. Alguns até pensam que ele poderia ter alguma ligação com os essênios, porque ele era um homem que carregava um cântaro na cabeça, mas disso eu falarei em outra oportunidade. O fato é que ele estava ali e alguns pensam, embora eu não veja muita assim, base para afirmar isso, mas alguns comentaristas bíblicos acreditam, trabalham com a possibilidade que quando a Bíblia fala, logo em seguida, depois Jesus tem a celebração ali na casa da mãe de João Marcos, que Jesus vai para o Getsemane e é preso, aí a Bíblia coloca aqui, olha, no verso 51, que quando Jesus foi preso, diz assim, olha, um jovem coberto unicamente por um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Então alguns pensam que esse jovem que seguia Jesus enrolado no lençol era o próprio João Marcos, que nessa época estava um pouco afastado do ministério, mas de vez em quando ficava ali olhando ainda, não totalmente apostatado, sabe aquela pessoa que está um pouco fraca na fé? Bom, o fato é que depois de tudo isso, o Barnabé, primo dele, Barnabé era primo dele, era sobrinho da mãe de Marcos, resolve levá-lo para uma viagem juntamente com Paulo. E aqui o livro de Atos diz assim, olha, Atos capítulo 12, versículo 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Então foi ele, Barnabé e Paulo. Aí diz o capítulo 13, verso 4 de Atos. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia. Dali navegaram para Chipre, e quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus na sinagoga. Tinham também João Marcos como auxiliar. Mas aí o bicho pegou. Por quê? Olha o que diz aqui o verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros vieram a Perge, a Panfilha. João, porém, abandonando-os, voltou para Jerusalém. Certamente, quando ele começou a ver os perigos aqui, os problemas, assim como ele, se for ele, o jovem desnudo lá do seu próprio evangelho, assim como ele fugiu quando Jesus foi preso, novamente ele fugiu aqui. Então está sempre fugindo. Um rapaz que quando Jesus deu uma mensagem dura, ele fugiu, abandonou. Um rapaz que quando a situação apertou aqui, com João Marcos, ele fugiu, com Barnabé e Saulo, ele fugiu. Um rapaz que quando Jesus foi preso, fugiu, ficava sempre fugindo. Mas ao mesmo tempo, tinha entusiasmo pelas coisas de Deus. Se proceder que ele era um dos 70, ele voltou empolgado, falando, olha quantos demônios são expulsos em teu nome, Senhor. Ele voltou empolgado. Quando a mãe falou, ó, vai lá e prepara tudo para Jesus, ele foi bonitinho e preparou, ele era humilde, ele obedeceu. Quando Saulo, o Barnabé, o chama aqui para ser um auxiliar dos dois, ele foi. Mas na hora H... Então vocês notem que era um jovem que, por um lado, parecia muito firme, por outro, vacilava. Tanto é que teve uma situação no capítulo 15 de Atos, verso 37, que diz assim, olha, quando Paulo foi fazer a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando pelo caminho, no trabalho. Houve tal briga entre eles, entre Barnabé e Paulo, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo João Marcos, foi para Chipre, mas Paulo, escolhendo Silas, partiu partiu encomendando aos irmãos pela graça do Senhor. Você vê que mesmo na igreja cristã primitiva tinha briga, tinha celeuma. Agora imagina como é que você, se fosse Marcos, imaginaria Saulo. Poxa, que cara duro.
Ele não teve, eu sei que eu vacilei lá atrás, poxa, mas eu mereço uma segunda chance. Ele não precisou de uma segunda chance, justo ele que perseguiu tanto a igreja cristã, que precisou mudar de vida, que precisou ser perdoado, agora ele tem tal arrogância comigo, ou seja, ele tinha um quadro muito terrível de Paulo. Você vê que no mundo cristão, mesmo pessoas sinceras a Deus, porque Paulo era sincero a Deus, Barnabé era sincero a Deus, João Marcos era sincero a Deus, e os três brigaram. Então acontece isso no povo de Deus. Mas olha como o mundo dá voltas. Quando você vai para Colossenses capítulo 4, verso 10, Colossenses capítulo 4, verso 10, você vê uma coisa muito interessante. Olha como é que Paulo termina a carta aos Colossenses. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito deles, vocês já receberam instruções. Se ele for até você, recebam-no bem. Olha bem, Aristarco estava preso com Paulo e também Barnabé. Aqui em Colossos, parece que Paulo foi preso e Barnabé e Marcos estavam ali. Alguma coisa aconteceu que Paulo depois o perdoou e ele voltou e começou a trabalhar. Humildade da parte de Marcos, de aceitar trabalhar com aquele que o escorraçou no passado. Misericórdia da parte de Paulo, que teve paciência com um jovem que precisava ser repreendido. Quando a gente vai também para Filemon 1:24, Paulo também faz a saudação de todos ali, e ele fala assim, a graça do Senhor, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros, mandam saudações para vocês. E para mim, o versículo mais bonito que coroa tudo isso aqui é 2 Timóteo 4, verso 11. 2 Timóteo 4, verso 11, quando Paulo está realmente ali na prisão mamertina em Roma, desesperado, ou em Roma ou em Cesareia de Filipe, né? Perdão, Cesareia Marítima, corrigindo. Quando ele manda aquelas cartas e ele começa a escrever o evangelho em sua defesa, que foi Lucas que escreveu esse evangelho, aí ele diz assim, olha, na carta dele para Timóteo, ele fala de muita gente que o abandonou, ele fala o seguinte, somente Lucas, Timóteo, está comigo, porque ele falou de vários que o abandonaram, só Lucas, Timóteo, está comigo. Agora, por favor, encontre Marcos e traga-o junto com você quando você vier, porque Marcos me é útil ao ministério. Como o mundo dá voltas. O Marcos, que às vezes parecia meio assim inconsequente, meio flutuante, às vezes estava firme, às vezes estava fraco, no final da vida de Paulo ele pede, traz Marcos, porque ele me é útil ao ministério. E é esse Marcos que Deus escolhe para escrever as memórias de um outro homem também vacilão, chamado Pedro, para ambos, inspirados pelo Espírito Santo, narrarem a vida de Jesus de Nazaré no Evangelho de Marcos, que serviu de base para o Evangelho de Mateus e de Lucas. Esse Evangelho de Marcos foi usado como fonte por Mateus e por Lucas. O primeiro evangelho a ser escrito dos evangelhos canônicos que nós temos. Que vida bonita, não é mesmo? Cheia de altos e baixos, mas mostrando que os heróis e heroínas de Deus não são pessoas que estão 100% zen. Eles também cometem falhas. E se de repente você é um desses jovens que, como João Marcos, tem medo, pula fora do evangelho, calma, volta. Você tem que amadurecer. João Marcos precisou amadurecer. Não significa que se você falhou hoje na missão, você vai ser um perdedor para o resto da vida. De repente, é justamente alguém que tem no seu currículo o título de desertor que a graça transformadora de Deus usa para, no final, ter o título de evangelista. Evangelista não só no sentido de pregar a palavra, mas de registrar um texto que passou a fazer parte da Bíblia Sagrada. Mesmo que você traga na sua ancestralidade uma confusão de família que às vezes divide você com uma religião pagã e uma verdadeira ao mesmo tempo, deixe Deus escrever a sua biografia. Quem sabe você não poderá ser o novo João Marcos do século XXI. Pense nisso. Que Deus abençoe sua vida e agora eu espero que com essas informações você possa ler até com um pouco mais de entusiasmo o Evangelho de Marcos no Novo Testamento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.